Bem pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal e hoje vamos fazer um vídeo em tempo real, eu fazendo um código em Python utilizando uma ferramenta de inteligência artificial do Google. A gente vai fazer um arquivo simples em Python mesmo, só para quando eu falar no microfone, o sistema consegue reconhecer a minha voz em português, inglês, qualquer idioma, usando a API do Google, e ele vai colocar um texto de resposta no próprio terminal, tá bom? De comando. Então vou fazer mais ou menos uns 5 vídeos mostrando alguns códigos simples que a gente pode fazer em Python, utilizando um pouco de inteligência artificial, como é que funciona, se é muito difícil ou não, tá bom? Então vamos lá. Estou usando o Windows, tá? Primeiramente. Estou usando Python. Você pode entrar no site python.org e pode fazer comigo. Estou usando o 3.8.3, mas eu testei no 3.8.2, também funcionou normalmente. Aqui no download você pode pegar para o Windows, funciona no Mac, Linux, entre outros, tá bom? Então lembrando que o pipe, o repositório do Python já vem instalado, então a gente vai precisar instalar 2 pacotes que o Python não vem. Então é bem simples, tá? Então vamos lá. Eu vou usar o VS Code, tá bom? Visual Studio Code. Você pode colocar no Google e fazer o download. Eu gosto porque você consegue rapidamente, clicando aqui, ó, escolher a versão do Python que você quer compilar. Estou usando essa daqui, Python 3.8.3, 64 bits, que meu Windows é 64, tá bom? Então quando você fizer a instalação, tudo, você vem aqui, New File, eu vou salvar logo, salva. Ele vai perguntar o local, vou colocar área de trabalho, vou colocar aqui Python, Python, fazendo mais a Py, IA, inteligência artificial, e você vai procurar aqui no Python, pronto, vai salvar, tá? Então aqui ele já pega o símbolozinho do Python, ele já sabe que esse arquivo é o Python e vai procurar alguns defeitos, compilador, essas coisas. Então primeiramente, a gente vai ter que instalar esses 2 pacotes. O Speech Recognition, que ele vai usar o que eu falar, ele vai se conectar a várias APIs, a gente vai se conectar com o Google, então a gente precisa disso, ali da linha de comando, pipe install speech recognition, você aperta Ctrl C, você pode abrir o prompt de comando, ou terminal do Linux, tanto faz, ou colocar aqui no terminal do próprio VS Code. Então você coloca pipe install, dá um enter, pode colocar pipe 3 também aqui, se der algum erro para você, ele vai procurar esse repositório, esse pacote no pipe e vai instalar normalmente, tá? E a gente vai precisar desse aqui, diz que no meu já está instalado, e a gente vai precisar também do PyAudio. O que é esse PyAudio? Ele vai o sistema vai reconhecer que tem microfone, alguma caixa, alguma entrada de som para você falar e ele saber que tem um microfone, alguma entrada de áudio, certo? Então você coloca o PyAudio para ele capturar. Você coloca aqui também pipe install, copiei errado, tem que copiar esse aqui de baixo, pipe install áudio. Você pode colocar, se der erro para você, você pode colocar o pipe 3 para instalar no Python 3, versão 3, e vai instalar normalmente, pronto, certo? Então instalou. Agora, se não der nenhum erro para você, vamos começar. Como eu disse, o programa que eu quero criar, que a gente vai criar, ele vai receber o som do microfone na nossa língua, em português. Se você for americano, se falar francês, você pode colocar francês também, a linguagem que a API vai entender, e vai escrever o texto que eu falei, tá bom? Então primeiramente vamos importar o pacote que a gente acabou de instalar, Speech Recognition. Pronto, ele já
conseguiu localizar. A gente coloca SR. Pronto, a gente importou o pacote. A gente não precisa importar o PyAudio, porque no próprio Speech Recognition ele já puxa o PyAudio, então a gente não precisa colocar o import PyAudio aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu vou criar primeiro uma função chamada para reconhecimento, tá? Reconhecimento vamos colocar assim, reconhecer ficar grande, mas para a gente entender, reconhecer áudio, microfone, certo? Vou colocar como argumentos, colocar o reconhecedor, vírgula, e colocar microfone. O que é que você coloca 2 pontos para ficar certinho, tá bom? Então vamos lá, essa função, o que que eu vou colocar nessa função? Ele vai reconhecer áudio e microfone. Pronto. O que é que vai fazer? Ele vai pegar e vai configurar tanto o reconhecedor e o microfone. Como é isso? Ele vai pegar o áudio, então o reconhecedor vai ser o áudio do microfone e o microfone vai ser o áudio propriamente dito. Então ele vai capturar o som e vai analisar e vai trazer como texto, certo? Eu vou fazendo e vocês vão entendendo melhor. Então vamos lá. Primeiramente eu gosto de separar. Eu coloco as configurações no início do código e escrevo o módulo principal, o main, para ele rodar a aplicação de acordo com a configuração acima que eu estou criando agora, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente eu vou fazer ajustes do microfone, do áudio, tá? Então eu vou fazer esse eu vou pegar o microfone, o argumento microfone, e vou transformar em som principal. Ele vai pegar o som principal e vai ajustar. Uma importante ferramenta que a gente pode usar é vou colocar assim, o microfone, né? Esse argumento vai pegar o reconhecedor, que é o som captado, reconhecedor, e vai fazer um ajuste. Eu vou fazer um ajuste usando a gente vai melhorar a sensibilidade do som para ele captar. Então eu vou usar um módulo o módulo do próprio Speech Recognition de áudio, que ele vai reduzir o barulho e vai captar o áudio mais limpo, tá? Então como a gente faz? Vou pegar o microfone como som principal e vou colocar o som principal fazendo essas melhorias, tá? Como resultado. Então vou colocar o reconhecedor, pronto, adjust, adjust for ambient noise, som principal, que ele já achou, certo? E eu vou fazer o seguinte, vou colocar reconhecedor, já está aqui, adjust for ambient, som principal. Aí eu vou colocar um áudio, o áudio, vou criar que ele vai receber o reconhecedor ponto listen, que ele está ouvindo, do som principal, certo? Adjust for ambient. Aqui está dando um erro, preciso colocar os 2 pontos depois do erro, pronto. Então aqui ele já está dizendo que não tem erro por enquanto, né? Então eu estou criando uma função e usando os módulos do Speech Recognition. Então, os módulos não, os métodos, né? Desculpa, estou usando os métodos internos. Então vou
Coloquei os argumentos reconhecedor e microfone. Ele vai pegar o microfone e vai jogar no som principal que eu estou criando agora. E o som principal vai estar atrelado ao microfone, tá? Então ele vai pegar o reconhecedor. Esse Adjust for Ambient é um método do Speech Recognition de áudio. Então ele vai pegar e reduzir o barulho do som captado, certo? Vai transformar em som principal e eu vou criar aqui uma entrada, o áudio, para ele receber esse som já melhorado, tá? Com ruído diminuído, o som ficar mais limpo, certo? Do ambiente. Então agora vamos fazer uma resposta de configuração. Vou colocar assim o response vai receber, certo? Então, como é grandinho, vou criar aqui chaves. Vou colocar todos os erros ou acertos que pode dar quando você estiver configurando se está dando certo ou não. Então, vou colocar sucesso, true. Vou colocar também se der erro, para ver o erro que vai dar, né, pra gente. Então, se der erro, vai dar um none. E se a transcrição for ok, qual a resposta que vai ficar, se vai dar certo ou não, tá? Então, se o sucesso der ok, se tiver correto, der tudo bem, vai fazer uma coisa. Se der erro, vai fazer outro. Se a transcrição tiver transcrição do áudio, né, em texto, dependendo da resposta, vai dar outra, tá bom? Então, isso aqui é a configuração da resposta. Então, vamos lá. Essa aqui ainda é a configuração do... Não é o programa principal, é a configuração que eu faço antes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos tentar agora fazer com que ele reconheça a fala, né, o áudio da gravação, as frases, e ele vai ver o request, se tem algum, se está conseguindo receber um request ou não, né, se está fazendo essa comunicação com a API. Então vamos lá, vou fazer um try, vou colocar o response que eu criei. Se a resposta na transição do texto, transição que eu criei aqui em cima, for igual, né, recebe reconhecedor, que está aqui como argumento, reconhecedor.recognize Google. Então aqui ele está se conectando à API do Google, tá? Então ele vai se conectar com a API. Então a transcrição, na verdade, né? Transcrição. Ele vai receber o argumento aqui, o reconhecedor, recognize Google, tá bom? Então a gente precisa colocar, o que é que ele vai receber? O áudio que ele está ouvindo aqui, ele está ouvindo com redução de ambiente, o áudio, vírgula, e a gente vai colocar também como configuração aqui que você vai colocar a língua que você quer que ele capte, entendeu? Para ele captar, então você coloca language igual aspas, coloca pt-br. Então o que é isso daqui? Ele vai pegar o áudio que eu falo lá em português e vai colocar na transição, certo? Como resposta. Então a gente vai ver se está conseguindo pegar dados da transcrição ou não, tá bom? Então, e aqui também tem que ser, depende da língua que você fala, você pode mudar para inglês, francês, tem todas, você pode achar na internet, tá bom? Então, se não der certo,
except sr. Se tiver um erro de request, ele fez uma requisição e não voltou nada de dados, então a API não foi encontrada, né? Então a gente coloca response, a resposta do sucesso que eu coloquei acima não vai ter. Então vai colocar como sucesso false. E a gente coloca agora como ele não vai dar, ele vai dar um sucesso falso, mas também vai dar erro, né? Então a gente tem que colocar response erro. Então ele vai aparecer, coloca entre aspas, a gente coloca API não disponível. A API não tá disponível, não está sendo encontrada, tá certo? Então ele vai dar, se tiver erro de requisição internet, né? Sucesso tá falso, não deu sucesso, e vai dar uma resposta ao erro, API não disponível, tá bom? Então tem que colocar agora, vamos colocar outro except, e a gente pode colocar um erro que não tem dados. Por exemplo, ele consegue se conectar à API, mas ele não encontra dados de áudio. O áudio ele conecta, mas é como se não tivesse nada gravado enviado para a API, tá bom? Então vamos colocar como se fosse sem valor, um no valor erro, sem valor, tá certo? 2 pontos. Então vai ser uma fala não entendida. Você vai falar e o microfone não vai captar por algum motivo e a API não vai conseguir pegar o seu áudio, tá bom? Então a gente vai colocar except e colocar response. A gente coloca response, vai ser um tipo de erro também. E a gente coloca igual. Vamos colocar assim, vou colocar aqui para a gente ficar bem visto. Não entendi a sua fala, certo? Então os tipos de erros que a gente pode acontecer, né? Então a gente dá quando acontecer esse erro, ele vai pedir para você repetir, né? Então você tem que retornar ao response, certo? Então vamos lá, você coloca return response, já está criado aqui, certo? Então isso daqui, só a configuração, vou salvar para a gente não perder, salvei também. Isso aqui foi só a configuração, tá? A gente importou o pacote principal, antes a gente instalou o pipe, né? A gente está criando a função de reconhecer o áudio e microfone. Então ele vai habilitar o microfone e o áudio que entrar ele vai reduzir o barulho do ambiente e deixar o áudio com uma qualidade melhor, né? mais audível. Ele vai colocar tudo isso no som principal e eu criei o áudio para receber o arquivo, né? Os dados que ele vai receber já melhorado dentro do áudio, tá bom? Criei o que a gente pode ter de erro, tanto no request, requisição, como em dados não capturados. Então fiz um try e coloquei todos os erros que podem dar, né? Então, se a transcrição tiver tudo bem, ele vai pegar. Então vai pegar o reconhecedor o método do recognize Google aqui do speech recognition. Então ele está se conectando ao pacote e colocando no argumento conhecedor, certo? Então ele está pegando o áudio daqui que está mais limpo do som que eu capturei e ele vai tentar captar não, ele vai
usar o áudio como PTBR, que Brasil, português do Brasil, que se aqui tiver em inglês, ele vai transcrever em texto totalmente doido, entendeu? Então ele está funcionando para português. Então ele está indo para a API o áudio e vai tentar fazer em português a transcrição, certo? Então, transcrição vai pegar esse método do pacote e vai fazer com que ele tenha contato, né, com alguns erros, caso hajam, né? Sucesso, se tiver um request erro, faz uma requisição para a API pela internet e não consegue achar por algum motivo, ele vai dizer que a API não está disponível. Se conectar com a API, mas não você falar muito baixo, ou o áudio estiver ruim, o microfone estiver ruim, não vai pegar nenhum valor, ele vai dizer que não entendi sua fala, tá bom? Então isso aqui é só a configuração. Então agora eu vou criar o módulo principal, certo? Vamos lá, vou colocar até aqui pra gente entender, para comentar. Vou colocar essas três aqui, eu posso colocar assim. Vou colocar agora módulo principal, tá bom? Então vamos lá, vou colocar F name. Bem, pessoal, então aqui a gente está fazendo o módulo principal. Vou colocar aqui 2 pontos. E lembrando que no Python a indentação é muito importante. Então, sempre quando eu colocar a indentação aqui, ó, o tab, você tem que colocar também, porque senão ele dá erro. Entendeu? Ó, só eu tirar a indentação desse, por exemplo, do F, ele já aparece no VS Code os erros aqui, só por causa da indentação. Então, tudo tem que estar na indentação, na função direitinho, tá? Essa daqui que tá fora da indentação, ó, vem para a área externa, certo? Então, vamos lá. A gente vai agora criar as instâncias do módulo principal. Reconhecedor. Aí eu vou me comunicar com o pacote lá de cima que a gente importou. Recognizer. E vou criar também o microfone, outra instância. Microfone, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte: reconhecedor, microfone. Colocar a indentação aqui, ó, que tá dentro do F. Então vamos lá. A gente vai colocar duas variáveis. A gente vai colocar dois inteiros. Vou colocar um n fala, vai receber o inteiro 2, e o n, vou criar aqui o sem fala, vai receber o 3. O que é isso? Estou colocando esses números que vai ser o número de tentativas na fala e quando você falar e ele não escutar, certo? Se eu emitir um som que ele não consiga detectar qual língua é ou foi muito baixo, então você vai ter três tentativas antes do programa fechar e ele vai pedir para você falar 2 vezes, entendeu? Então a gente pode testar 2 vezes falando e ele dizendo, transcrevendo o seu som, e ele vai tentar 3 vezes mesmo dando o erro de não entendi sua fala, tá certo? E você pode aumentar quantas vezes quiser para fazer o teste. Então vou colocar aqui logo no começo, se tiver rodando tudo direitinho a configuração, vou colocar aqui logo um print. A gente vai colocar, vou colocar aqui um /n para dar um parágrafo, um espaço de um parágrafo, vou colocar assim, entre maiúscula, programa, funcionando, vou colocar aqui para chamar a atenção, pronto. Então, depois do print, ele vai abrir, vai aparecer esse print dizendo que o programa está rodando, está funcionando e vai
aparecer o restante do código principal. Então eu vou criar aqui um for, um loop, for i, colocando ali uma lista em range. Eu vou usar esse n fala, então as tentativas vão ser 2, então ele vai estar atrelado ao n fala, ao inteiro 2. Colocar os 2 pontos, depois do for, depois do if também aqui, depois do except, tá? Ficar de olho aqui que às vezes a gente fica da erro e a gente não sabe onde é que deu. E a indentação também. Então, por exemplo, eu vou criar, se uma transcrição for retornada, para ele sair do loop que eu vou criar e continuar com o código. Se nenhuma transcrição for retornada, se o áudio for baixo ou for ininteligível, vai interromper, dar um break e retornar para falar de novo, numa tentativa, que vai entrar no N sem fala, que a gente vai criar. E também, se a solicitação da API for bem sucedida, mas nenhuma transcrição for feita, então ele vai tentar de novo o N sem fala, tá bom? Então vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui dentro do i, vou criar um novo for, novo loop, vou criar um j in range. Aí eu vou usar agora o n sem fala, tá? 2 pontos. Então dentro do n fala, que é o principal, eu vou criar o n sem fala para que, se não tiver fala, não tiver nada de áudio, ele sai do loop e volta para falar, entendeu? Vou fazendo e vocês vão entendendo com exemplo. Então vamos lá. Vou colocar aqui dentro do loop do for. Segundo for, vou colocar um print. Vou colocar um parágrafo. Vou colocar teste. Vou abrir aqui um colchete, chave. Vou colocar aqui fale no microfone. Dá aqui um espaçozinho para não ficar muito tudo junto. E vou formatar ponto format e vou usar o i mais 1. O i ele vai pegar aqui do n fala, tá? Então ele vai pegar 0, 1, 2 até o número daqui da fala. Então ele vai ficar testando. Vou colocar aqui para ele executar o teste para eu falar e ele responder 3 vezes, tá? Então vou colocar aqui o i mais 1, certo? E o i tá pegando aqui o da fala, tá? O i tá externo ao loop central. Vou colocar aqui, vou criar aqui um som teste, vai receber a função reconhecer áudio microfone, aí vai usar o reconhecedor que a gente colocou aqui, certo? E vai receber também o microfone. A gente precisa dos dois, certo? Sempre atrelado. Então eu estou colocando o som teste recebendo a função lá de cima, nessa daqui, ó, que a gente definiu superiormente, tá? Então vou colocar aqui um if. Agora eu vou usar esse som teste usando esse response da configuração acima, certo? Então eu vou atrelar
o if daqui dentro do loop inicial do teste da fala para ele entrar em contato com essas tentativas e erros, tá certo? Da configuração do pacote Speech Recognition. Então vamos lá. Vou colocar SonTest, que recebeu a função superior. Então, se essa função transcrição, ele vai dar um break, entendeu? Se o som tiver transcrição, ele vai parar, certo? Se não tiver som teste, a função sucesso, que aqui, ó, se não tiver sucesso, um erro de request, coloca 2 pontos e ele vai parar também o código, certo? Se não tiver sucesso, ele para. Se ele tiver sucesso, a transcrição também para. E se não tiver sucesso nesse if, ele vai dar um print. Vou colocar aqui. Eu não entendi o que você... Vou colocar assim, repita. Repita, por favor, certo? Então, vou colocar aqui um quebra, parágrafo. Então aqui, ó, se tiver transcrição, beleza, ele vai sair do loop e vai continuar no código aqui que a gente vai colocar. Se ele não tiver sucesso, se ele tiver uma transcrição e não tiver sucesso, o áudio chega na API, mas não tem dados, então ele não conseguiu captar. Então ele vai parar e vai dar um print, eu não entendi. Repita, por favor. Certo? E depois que fazer isso, você continua aqui. If SonTest, se tiver um erro, então dá um print. Vamos colocar erro. Abrir chave. Daqui um parágrafo. Aí eu vou formatar. Formate. SonTest da função. E vai correlacionar com o erro. Certo? Pronto. Então, quando se der algum erro aqui, ó, de request erro da API não disponível, então ele vai falar, ele vai escrever o erro daqui de cima, certo? Entendeu? Esse erro está se comunicando com o erro de cima, ele vai dizer erro, formatar, aí vai usar a função que a gente criou do SonTest, certo? Lá de cima. Tá bom? Aqui, ó. Certo? Então essa daqui está recebendo a função de cima, tá bom? Então ele vai se comunicar com o erro lá de cima do pacote, da função do pacote relacionada,
e vai mostrar, se conectar com um desses erros. Ou a API não disponível, se for um erro de requisição, ou se for um erro de valor, que a gente até já colocou antes, ele vai mostrar não entendi sua fala. Mas esse daqui vai mostrar principalmente se não tiver, se a API não tiver disponível, se for um erro de requisição. Então ele vai mostrar aqui principalmente esse erro, tá certo? Então, só lembrando, né, que esse erro aqui está relacionado ao colchete aqui. Então, esse erro vai pegar lá de cima e mostrar aqui o tipo. E esse colchete, essa chave está relacionada ao I mais 1, que o I é o N fala. Quantidade de fala que você colocou para ficar testando, certo? Então, agora, quando tiver esse erro, ele vai dar um break e vai sair, né? Sair do loop. E a gente vai colocar agora aqui na indentação do if, vai colocar print você disse, ó, quando não tiver mais erro, ele vai dar o print, entendeu? Então ele vai fazer esse teste, esse loop. Se não tiver nenhum desses erros, ele vai sair e vai dar esse print. Você disse. A gente vai colocar aqui 2 pontos. Abrir chaves. Vamos formatar. Então a gente vai pegar a função som teste, essa daqui, que está pegando a função lá de cima, som teste, e vai usar a transcrição. O que é essa transcrição? Transcrição aqui, transcrição, ó. Transcrição, ele vai pegar o áudio do Google, na língua, no idioma português do Brasil, áudio, do pacote Speech Recognition, que a gente já colocou lá em cima, certo? E lembrando que esse áudio aqui, ó, ele já tá na configuração que a gente fez lá em cima, ele já tá com ajuste de supressão de ruído, melhorando a qualidade do áudio, certo? Então, essa transcrição, ele vai mostrar finalmente que tá, você disse, 2 pontos, e vai aparecer o que vai dar de resultado da API pra gente, certo? É para estar funcionando. Vamos ver se tem algum erro, se tem algum problema de indentação aqui, certo? Porque ele está saindo do loop. Vamos colocar, ó, ele está saindo do loop. Vamos ver se funciona colocando assim. Você vem aqui para rodar. Vou aumentar aqui. Dar um clear. Colocar aqui porque tá. Ele entrou no Python. Pronto, vou dar um CLS. Aumenta aqui. Para você rodar, você vem aqui em Run. Você pode usar o debug para ver passo por passo. Eu vou colocar Run sem debug, tá? É mais rápido. Você coloca. Ele tá vendo se tem alguma coisa funcionando. Vai rodar. Ó, programa funcionando. Fale no microfone. Estou falando, vou ver se ele pega. Alô, 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 alô. Ó, tá funcionando. Mesmo fazendo aqui com vocês, ele tá pegando a transcrição e dando print. E como ele tentou 2 vezes, ó, porque eu coloquei o teste 2 vezes relacionado ao inteiro N fala, certo?
Por exemplo, vamos rodar de novo. Testando, testando, testando. Testando, testando, testando. Aqui, ó, ele só tá mostrando na segunda, eu acho que foi erro de indentação, ó. Ele tá mostrando só uma, porque eu tô fora do loop. Vou colocar aqui dentro para ver se ele aparece. Ele tá dizendo só o que eu tô falando por último, porque eu tô fora do loop. Deixa eu colocar aqui dentro do for. Testando, 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 testando. Mesma coisa. Vou colocar aqui dentro do for, sem fala. Testando, testando. Testando, 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 testando. Pronto. Tem que estar, pessoal, dentro. Eu fiz uma besteira, ó. Tem que estar dentro da indentação do for, né? Então ele vai fazendo todo o for para foi até meio óbvio, né? Porque ele vai colocando for, o loop. Então tudo isso só está relacionado a cada loop. Então todo o resultado vai depender do loop, né? Então tem que estar aqui, ó, na mesma indentação do for j, tá? Não é no for i não, for j, certo? Então, por exemplo, vamos testar mais uma vez, ó. Alô, alô. Aqui, ó, primeiro deu certo, você disse alô, alô. No teste 2 eu não falei, eu fiz só uns sons para ele não entender, para a API não entender. Então deu um erro e mostrou não entendi a sua fala. Ele pegou o erro lá de cima, ó, não entendi a sua fala, certo? Então ele pegou o erro lá de cima. E ainda disse, você disse non. Ele pegou o non da transcrição. Aqui, ó, da transcrição, o non. Pra gente tirar isso, deixa eu tentar colocar o print aqui dentro do mais indentado ainda do for j, porque o print estava no for i, né? Deixa eu colocar dentro do for j. Teste, teste. Teste, teste. Não tá aparecendo. Dá outra indentação. Teste, teste. Teste, teste. Não tá funcionando. A indentação tem que ser bem aqui mesmo. E não tá pegando. Testando, testando. Ó. Ele consegue pegar, mas quando eu não coloco, quando ele não entende, ele diz non. Então ele está pegando a transcrição aqui e está dando non. Vamos ver aqui como é que a gente faz.
dá um print, aí ele vai fazer um loop usando esses dois inteiros que a gente está colocando antes. Então ele vai fazer o loop mais interno primeiro. Então se tiver transcrição, ele para e vai para o outro loop. Se não tiver sucesso, ele para também, mostra não entendi. Eu acho que isso é um teste erro. Porque quando tem um erro, ele já dá um break, entendeu? Esse erro tem que estar na indentação por fora. Vamos ver aqui. Esse erro é que ele vai, se não der sucesso, ele vai parar já. Então ele vai sair do for j e vai agora usar o for n fala. Então é para estar fora, na indentação mais externa do que essa indentação do n sem fala, porque ele está pegando a fala, né? E o erro é relacionado à fala. Vamos lá, vamos testar. Só fiz colocar a indentação em vez mais interna, atrelada ao J, coloquei mais externa, tá? Atrelada ao I da fala. Vou rodar aqui. Teste, teste, teste. Teste, teste. Tá funcionando. Falar, ele tá pegando a fala, ó. Teste, teste, teste. Eu falei teste, teste, teste. Pegou. Vamos ver se eu fizer um som e ele não entender como é que fica. Alô, alô. Pronto, agora deu certo. Entendeu? Aqui, ó. Qualquer coisa a gente pode até tirar esse daqui. Ó, como é que fica? Ele perguntou pra gente 2 vezes, porque, ó, pra repetir, ele vai perguntar pra gente 2 testes de fala. Se não tiver fala, se ele não conseguir escutar, ele vai repetir 3 vezes ainda. Vou colocar 2. Aqui está atrelado no o N sem fala é quando o API não consegue identificar o que a gente falou, certo? Então ele vai repetir 2 vezes naquele loop mais interno. E o que ele vai perguntar para a gente falar, ele vai dar 2 resultados da nossa fala, que a gente está pedindo que o programa rode 2 vezes, tá? Então, se tiver um som teste transcrição, ele já sai desse loop e vai dar um print. E se tiver algum erro, ele vai dar um erro, ele vai pegar essa frase lá de cima das configurações que a gente fez e vai dar um print, pegando aquele erro lá da configuração. Por isso que ele está com um erro fora da indentação da N sem fala, porque é um erro de dados, né? Ele consegue pegar a transcrição, se pegar ele sai do loop. Se não tiver sucesso por algum motivo de API não tiver disponível, também ele sai. Ou se ele pegar a transcrição, mas os dados não forem
os dados da voz não forem limpos para a API, então ele vai dar um print de erro que a gente não ouviu e dar um break, certo? Mas se isso for tudo certo, como aqui na transcrição, ok, ele vai dar um break e vai logo dar um print. Vamos testar de novo. Alô, alô. Deu certo. Entendeu o que aconteceu? Ó, são 2 testes que a gente colocou, 2 falas e 2 repetições caso ele não escute. Então, na primeira eu falei normal, ele respondeu, ele conseguiu transcrever o que eu falei. E no teste 2, na segunda pergunta que ele faz, né, que a gente colocou 2 no N fala, eu não falei nada, então ele não mostrou nada. Ele fez a segunda pergunta, né, a segunda tentativa, fale no microfone. Aí eu fui e falei de novo. Aí eu continuei ainda sem falar. Aí ele deu um erro, não entendi a sua fala, vou repetir. Mas aqui ainda tá estranho, por quê? Porque aqui aparece, quando eu falo normalmente, ele pega alô, alô, mas quando dá erro, quando o API não consegue captar a minha voz, o áudio que eu falo, né? Ele não aparece, não entendi a sua fala, vou repetir. Ele só aparece depois que dá o erro. Eu quero que no teste 2, que eu não fale nada, ele apareça logo aqui, erro, não entendi a sua fala, favor repetir. E apareça de novo para eu falar no microfone, entendeu? Ele tá aparecendo só quando sai do loop. Então vamos ver aqui, ó. Ainda não tá 100%. Eu não entendi. Vamos ver aqui. Deixa eu rodar de novo para ver aqui novamente. Ó, tá vendo? Não falei nada e ele, em vez de aparecer esse erro aqui entre cada tentativa, né, para eu repetir que eu não entendi, que ele não entendeu, ele não aparece. Então eu acho que eu já sei, ele tá dando um erro de configuração. Ele tá dando um erro, ó, de configuração. Não entendi sua fala. Eu quero que ele dê um erro de loop. Quero que ele dê um erro de não entendi, que não dê sucesso. Então, ó, se não tiver dado sucesso na função, ele vai quebrar. Ó, e eu acho que é isso aqui, ó. O print não tá aparecendo, porque tem um break. Quando dá um break, tudo que está embaixo do break na indentação é anulado. Então esse break, essa indentação do print tem que estar por fora, porque senão ele não vai rodar. Se tiver aqui, ele é anulado pelo break. Deixa eu colocar aqui embaixo do if. Vamos ver se dá certo. Teste. Agora sim, agora deu certo. Foi o que aconteceu. Agora ficou perfeito. Por quê? Vou colocar aqui o... Vamos ver o que aconteceu. Funcionou normal. O teste 1 pediu para fazer um fala no microfone. Então eu disse teste, ele pegou. Perfeito. O teste 2 eu não falei nada, fiquei fazendo sons. Ele disse
Na resposta da tentativa, ele já disse logo que eu queria. Eu não entendi. Repita, por favor. Foi o que a gente fez aqui, ó. Quando não teve sucesso na configuração lá de cima, ele vai dar um break, vai sair do loop, mas o print que dá o erro não pode ficar embaixo na indentação, porque senão o break vai anular. Então eu tirei, estava assim, coloquei a indentação mais externa, então apareceu essa frase. E o erro aqui que está mais externo do que o loop, né, do sem fala, ele vai dar quando a gente continuar a fazer o mesmo erro, certo? Então, por exemplo, eu não ajeitei, eu continuei falando errado, falando baixo, ou o som não está captando. Então ele deu o erro do loop para eu saber onde foi que deu. Então ele está se conectando à API do Google, mas o som não está chegando lá, os dados. Então ele pediu para repetir e o erro continuou. Então se deu o erro de novo, então ele vai dar o erro, vai mostrar o erro da configuração aqui, ó. Que pode ser da API não disponível, pode ser não entendi sua fala, certo? Então ele pegou tanto o erro do loop como o erro da configuração inicial. Então, para a gente saber bem, ó, por exemplo, esse erro que estava atrelado lá de cima, ele pegou, não entendi a sua fala. Então ele está mostrando para a gente onde está o possível erro. Então, não é um erro de request, é um erro de valor, dados de áudio. Então, posso colocar assim, ó, ocorreu erro de dados do áudio. E no loop aqui eu posso dizer que eu não entendi. Repita, é um teste, né? Se continuar dando esse erro de não entendi, então provavelmente não tem alguma coisa que não tá, o microfone tá quebrado, a entrada tá desconfigurada de som, alguma coisa assim. Então vamos lá. Colocar para rodar de novo. Testando. Pronto. Tá perfeito. Entendeu? Agora, teste 1, testando. Teste 2, eu não entendi. Repita, por favor. Do loop central, né? Que a gente tá pegando lá de cima. Quando você persiste no erro, que não está pegando dados no microfone, o áudio, ele diz de novo, não entendi. Aqui você pode colocar quantas vezes, ó, se não tiver fala, áudio, você vai repetir quantas vezes. Você pode colocar quantas vezes quiser repetir, ou quantas vezes ele pode perguntar o áudio, né? Fazer o teste. O N fala é o número de teste. Teste 1, teste 2, teste 3. Então, eu pedi para repetir 2 vezes. Ele pediu para eu não entendi, repita. Eu não entendi, repita. Ele já dá o erro. Então, ele dá um erro da configuração mais séria lá de cima, não só o erro do loop. Ele diz que ocorreu o erro de dados do áudio, certo? Não foi um erro de API, de internet, ó, de requisição. API não disponível. Não foi esse erro da configuração lá de cima. Foi um erro de um no value erro. Certo? Então por isso que aqui ele pega o erro qual foi e diz, foi o erro de dados do áudio. Então tem alguma coisa errada na captura do áudio, né? Então é isso, pessoal. Aqui a gente foi bem proveitoso porque a gente viu alguns erros que podem dar, indentação, erros de pontuação, de print, de formatação, erros de argumentos, módulos, língua. Se que tiver em inglês pode dar erro também, ele não vai fazer a transcrição correta. A gente fez uma configuração inicial na função de sucesso, né, de request de internet ou dados não disponíveis. Então a gente fez separado o módulo principal do programa mesmo,
Aqui a gente configura alguns inteiros para ele repetir e fez uns loops para ele ficar funcionando de acordo com as configurações acima, entendeu? Então isso daqui é a configuração e esse daqui é o módulo principal do programa funcionando de acordo com essa configuração inicial. E a gente conseguiu fazer ainda um output de erro, né? De erro principal, ou de request, ou erro de dados, né? De áudio, sem ser erro de conexão da API. Então é isso, pessoal. Aqui também, né? A gente viu que a indentação, o break, eu não tinha me ligado nisso, estava apagando o print, não estava dando a mensagem, né? Por isso que estava entre uma repetição e outra, ele não aparecia nada. Pois valeu, pessoal. O vídeo ficou um pouco comprido, longo, mas eu vou dividir em dois e você pode instalar todos os programas que eu estou usando e fazendo comigo e pegando alguns conceitos de Python, inteligência artificial. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer, 5 vídeos, 10 vídeos, não sei. Então se inscreve para manter o foco na inteligência artificial do Python, tá certo? Valeu, pessoal. Dá o like aí e ajuda o canal. Obrigado.